Boa tarde, irmãos e irmãs aqui presentes. Sejam bem-vindos à nossa casa, aos já frequentadores, como também os que possam estar vindo pela primeira vez, boa tarde. Aos amigos espirituais que estão aqui conosco, sejam os nossos parentes, como também os médicos, socorristas, falantes que trabalham diuturnamente na esfera espiritual, em anexo com a nossa estrutura física na quarta dimensão para com a nossa, que é a terceira, o mundo material, que eles também possam, como nós, fazer com que o tema de hoje possa nos ajudar a ser pessoas um pouquinho melhores e maiores em nossas ações. Então, cada um que já esteja confortavelmente em sua cadeira, que se sinta à vontade de fechar os olhos, para que possamos, a partir do momento, já nessa vibração inicial, na certeza de que sempre já começamos a sermos atendidos quando adentramos da porta da casa espírita para dentro, então já estamos em tratamentos iniciais, e nessa certeza e nessa gratidão a Jesus, a Maria de Nazaré, a São Germán, José e aos nossos mentores individuais, é que vamos proferir a prece que Jesus nos ensinou dizendo: Pai dos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Então, o tema, queridos irmãos e irmãs, que nós nos propomos a estar fazendo um bate-papo fraterno com cada um de nós aqui presentes nas duas dimensões, tanto a física como a espiritual. Eu procurei trazer alguns trechos de uma obra muito conhecida por nós, que normalmente, inclusive, é a obra que é estudada nos centros espíritas, nas explanações ali do seu dia a dia, semanais, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É a obra, a terceira obra da codificação kardeciana, publicada a partir de 15 de abril de 1864, faz parte do Pentateuco Kardeciano, aquelas 5 obras basais que Kardec, o professor Rivaio, nos trouxe a partir ali da publicação do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, e outras obras mais que nos ajudam na doutrina dos Espíritos, fazer com que nós possamos almejar futuros melhores para nós mesmos, como para os nossos descendentes, as nossas crianças, jovens, enfim. Então, esses temas, esses tópicos que nós estaremos apresentando, falam com que nós possamos fazer uma reflexão dentro do nosso dia a dia. Por isso que tive essa intuição de que trabalhássemos com esses temas diversos, não um tema específico, mas que são características que estão ali conosco direta ou indiretamente entrelaçadas às nossas situações diárias. Tratamos o Cristo logo no início de nossa exposição, quando ele disse: Vinde a mim todos os que vos achais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então o Cristo já sabia 20 séculos atrás que no futuro todos nós, por meio das sucessivas reencarnações, estaríamos passando por desafios existenciais. Desafios esses dentro do campo moral, como também do campo intelectual, que são as duas áreas que nós precisamos desenvolver o nosso espírito eterno. Então, já consciente de que nós temos desafios muito difíceis, mas não impossíveis de atravessarmos, ele nos traz esse limite, dizendo que ele nos aliviaria nossos sofrimentos. E disse também que ficaria conosco até o final dos tempos. Então, será que agora, no início do terceiro milênio, ele está conosco? Sim, está nos ajudando, mas temos que estarmos receptivos a esses auxílios, a essas intuições que o Cristo e as suas falanges vêm nos proporcionar, como também os nossos mentores individuais, que estão diariamente também nos auxiliando. Em estado de vigília, que é quando nós estamos acordados, por exemplo, agora com os olhos abertos, ou em estado de desdobramento, porque sim, nenhum de nós ficamos dormindo em espírito junto ao corpo físico nas madrugadas dos 7 dias da semana. Muito pelo contrário, quando nós estudamos a doutrina dos espíritos, nós sabemos que o espírito desdobra-se e o que recompõe-se para o dia posterior, corpo físico, energeticamente falando.
Então, cada vez que o Cristo nos dá esse alicerce, esse alívio mostra-nos que, quanto mais nós nos esforçarmos no lado moral, como no lado intelectual, as asas da evolução eterna dos espíritos, nós estaremos aptos a estarmos sendo mais úteis também em estado de desdobramento, de madrugada, seja com as nossas afinidades do passado, do presente ou de ambas. Vejamos que, sim, nós temos essa possibilidade. Quando orar, diz: entrar no vosso quarto e fechada a porta, falai com o vosso Pai. Normalmente todos nós conhecemos a oração dominical, que, diga-se de passagem, nós a proferimos em conjunto, coletivamente falando, aqui entre nós, mas desenvolvendo, desdobrando, expandindo a consciência dentro da doutrina dos espíritos e obras complementares, dizem os irmãos espirituais que a oração sincera, que é aquela conversa que cada um de nós podemos fazer com a fonte criadora que é Deus, ou aos nossos mentores individuais, ali, no anonimato, sem que ninguém veja, no quarto, por exemplo, de nossas residências, na sinceridade do que realmente nós sentimos e nós estamos pleiteando para o nosso dia a dia, isso faz que seja muitas vezes muito mais importante do que fazer uma prece dominical decorada, que não seja decoração, não esteja sendo de dentro para fora, e sim apenas e tão somente labial. Então vejamos a importância de nós estarmos procurando saber o que realmente nós precisamos pedir nas nossas orações e como nós podemos pedir. Então, antes de pensarmos em algo decorado, façamos primeiro nossa petição interna, porque sim, nosso Pai Celestial, Ele sabe tudo o que nós precisamos. E muitas vezes a gente fala assim: mas se Deus, que é o meu Pai, a fonte criadora, é o único Pai eterno que eu tenho, sabe das minhas necessidades, por que eu tenho que pedir? Ele não tem obrigação de me suprir, como suprir a todos os seres, a todos os reinos, desde o mineral até o reino nominal? Nessas são as muitas moradas da casa do Pai. Então por que nós temos que pedir, se Ele sabe de tudo? Mas aí vem a humildade, a simplicidade, a fé que nós precisamos ter na sustentação de que sim, nós somos os artífices da nossa melhoria, nossa reforma íntima no nosso dia a dia. Então nós não podemos terceirizar para com o nosso Pai Celestial as solicitações que nós precisamos empreender no nosso dia a dia. Então, acima de tudo, e primariamente falando, a gente já treina a humildade de dizer: eu preciso, mas eu vou pedir, eu vou rogar. Da mesma forma como nós podemos pedir para uma ou mais pessoas nas ruas, quando nós estivermos em uma situação de dificuldade, por que não? Isso ajuda a nós irmos aparando e eliminando as arestas do passado, orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, que tanto nós desenvolvemos nas reencarnações pretéritas, e que, se nós queremos continuar reencarnando no planeta Terra, houve de regeneração inicial, nós precisamos ir extirpando isso de nossas almas, do nosso espírito, porque a carne fica, sempre ficou, fica e ainda ficará, utilizando-me dos 3 tempos verbais: passado, presente e futuro. Tantas vezes ainda precisaremos reencarnar na Terra ou em qualquer outro planeta que nos seja ali propício à nossa evolução, intelecto como na moral. Vejamos que é importante esse treino da humildade para que tenhamos a oportunidade de expandirmos o nosso campo de ação, o nosso campo de pensamento, o nosso interagir com o meio. E também dizem os Espíritos: somos nós que iremos construir um mundo de regeneração. Não virá do exterior para um interior de Gaia, da essência Gaia, que é o nosso planeta Terra. Não. De nós, os artífices, os construtores, os reencarnantes desse planeta, que virão a fazer a diferença se querem vidas melhores e uma morada mais amena, uma psicosfera espiritual mais propícia para termos melhores pensamentos, melhores atitudes, mais fé em dias melhores e oportunidades de situações benéficas para as pessoas que estão aí nas suas diversas situações negativas. Sim, é isso que nós temos sempre que estar pensando. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade, o que realmente é benéfico para nós, tirando aqueles suprimentos normais que nós sabemos que nós precisamos: o alimento, a vestimenta, o emprego,
o dinheiro, a pecúnia que nós precisamos para pagar os nossos impostos. Como já vem lá de trás, Cristo dizia: dai a César o que é de César, e Deus o que é de Deus. O que é do mundo, respeite e cumpra com as obrigações do mundo, nas esferas federal, estadual ou municipal. Então, vejamos que isso é importante, nós precisamos ter valor pecuniário para cumprirmos com as nossas obrigações, concordemos ou não. Sejamos, acima de tudo, cristãos, porque assim teremos esse alicerce e voltaremos sempre a essas indicações que o Cristo vem nos fazendo há 20 séculos aproximadamente. Então, o que realmente é necessário para a nossa evolução, além dessas características básicas? Será que seria viagens, bens materiais, que depois, quando nós passarmos para o espiritual por meio do que nós chamamos de morte do corpo físico, nós diremos que ameaçamos para que nós deixássemos para os nossos descendentes? Temos que tomar cuidado com isso, porque essa desculpa não cola para com as entidades de luz. Não que nós não possamos fazer isso, mas dizer apenas então somente que tudo que nós ameaçamos, tudo que nós vamos ali construindo e aumentando, potencializando, há de ser atribuído apenas então somente a eles, nós estamos pecando conosco mesmo, no sentido de que e os demais problemas do mundo de os nossos irmãos. Porque se temos um único Pai, quem são todos os que estão ao nosso redor? Criador e criatura. Criatura essa que, conforme o livro dos Espíritos, quando nós o estudamos, diz que o Criador o cria, todos nós, em princípio inteligente, simples e ignorante. Tem por quê? Passar primeiramente pelo reino mineral, seja por meio de anos, décadas, séculos, milênios. Não temos ainda até o século XXI essa informação consolidada, mas é o primeiro reino que o princípio inteligente precisa estagiar para evoluir, e depois passa para o reino vegetal, depois para o reino animal, e vem para o nosso reino hominal. Então estamos investindo ou não nas nossas evoluções. Quanto tempo nós estávamos desde o princípio inteligente lá no reino mineral até o momento de hoje? Por que dizem também os Espíritos que nós temos que amar, respeitar e cuidar de todos os reinos integrantes e inerentes à nossa natureza? Porque um dia nós passamos por esse estágio, e quando lá estávamos, nós não gostaríamos de ter sido respeitados também? Olha a expansão de consciência que nos proporciona a doutrina dos Espíritos a partir do momento que nós dizemos nós mesmos: sim, preciso estudar, mas que esse estudo faça com que eu abra minha mente, seja um ser mais inteligente do todo, e entenda que tudo que está ao meu redor, desde dentro de casa para com os que estejam do lado de fora, eu preciso ter a respeitabilidade e, acima de tudo, a interação para algumas necessidades que nós as enxerguemos, e ainda que não existam essas situações negativas, que façamos ou pensemos em algo que possa melhorar a vida de cada um desses seres. E como é bom quando nós chegamos logo cedo, acordamos com o canto dos pássaros, com o céu, mas quando é necessário chuva, que ótimo, a água que precisa abaixar essa psicosfera pesada que ainda reina no planeta Terra, devido nós estarmos no final de provas, expiações, momento denso, crítico do nosso planeta Terra, como também os demais seres, as plantas, as flores. Então tudo é beleza e tudo é vida. Vida essa que expandir-se-á desde ali do átomo até o arcanjo. E nós encontramos isso também na doutrina, do átomo ao arcanjo. O arcanjo um dia precisou ser átomo, precisou passar por todos os reinos anteriores. Arcanjo Gabriel, Rafael e tantos outros que nós conhecemos, querubins e outros mais, mestres ascensionados, espíritos que já tomam conta de sistemas solares, de galáxias como a nossa Via Láctea. Importantíssimo que nós tenhamos essa conscientização do que realmente faz com que nós tenhamos essa certeza do que realmente é útil para nós. E no último, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. E por que está dizendo aqui que isso é inútil? Nós pedimos para que o nosso Pai, ou o nosso Mestre maior que é Jesus, alivie as nossas provas. Ainda que me diga que, disse, o meu jugo é brando e o meu fardo é leve. É porque assim, queridos irmãos e irmãs, aos que não sabem, antes de nós voltarmos para o corpo material, por exemplo, que nós estamos agora, e esses
aqueles amigos espirituais que estão nos acompanhando, que voltarão também em novas vestimentas carnais, seja masculino, seja feminino, isso é secundário, primário, é saber que é certo que há de voltar, muitas vezes como nós fazemos o que nós chamamos de programação reencarnatória, onde avaliamos tudo o que nós fizemos em encarnações pretéritas, de bom, de ruim e, infelizmente, o que nós deixamos de fazer de bom pela inércia ou pelo tempo mal empregado, porque dizem os espíritos, não basta não fazer o mal, tem que se fazer o bem. Nós respondemos consciencialmente para com o nosso Criador quando voltamos para o mundo espiritual pelo que nós não fizemos de bom para conosco mesmo e para com os que estavam ao nosso redor, sempre repetindo, desde o reino mineral até o estágio do reino hominal. Porque se nós estamos inertes, terceirizando ou postergando algo que a gente acha que são os outros que têm que fazer e não nós, na nossa pequenez, nas nossas mínimas ações, nós já estamos errados, nós não podemos pensar isso. Se quisermos estarmos vinculados na escola do cristianismo redimido, na codificação kardeciana, é importantíssimo essa conscientização da importância que todos nós temos em estarmos reencarnados nessa oportunidade ímpar desse final de provas e expiações, a qual todos nós estamos passando e não sabemos quando nós precisaremos voltar para o mundo espiritual. Então é necessário que realizemos nossa transformação de forma simples, dentro do que nos é cabível, para compor as oportunidades que nós estejamos sendo testados. Então, voltando, nós sabemos tudo que nós iremos passar por meio dessa programação reencarnatória. Nós pedimos. Então, como nós vamos pedir esse alívio que está no slide anterior, para Deus, a fonte criadora, o nosso Criador único, ou para o nosso Mestre maior, que é Jesus Cristo? Não, ao contrário. Temos que pedir força, sim, para encarar os desafios, porque todos, sem exceção, conseguimos passar por eles. Em melhores situações, outras não tão melhores, mas iremos ultrapassar. Diz Chico Xavier, tudo passa. Eu digo disso porque isso é atual. Eu não posso falar disso só porque ele não está encarnado, voltou para o mundo espiritual no ano de 2002. Não, Chico está conosco, trabalhando em toda a psicosfera espiritual do planeta Terra. Então isso é presente, tudo passa. Tanto as situações boas como as ruins. É mais fácil nós termos mais situações desafiantes, não vou chamar de ruins, desafiantes em um momento final de provas e expiações, do que situações que nós as consideremos como agradáveis, que podem ali nos auxiliar a ter dias melhores no campo material. Então, é importante que nós tenhamos essa conscientização. Não digais como fazem muitos, abre aspas, não vale a pena orar, porque Deus não me atende. Quantos de nós que não fazemos isso? Eu sou uma pessoa tão boa, eu não falo mal de ninguém, eu não reclamo do vizinho tão pouco, eu falo algo de ruim dele, eu não sou ruim como os meus colegas de trabalho, as pessoas que passam na porta de casa, quando tem uma coisinha eu tento dar, eu estudo, eu trabalho, acordo cedo, eu não chego atrasado no trabalho, eu não gosto de faltar, eu estou sendo um cristão, minimamente falando. Mas o nosso passado, queridos irmãos, isso faz com que nós entendamos que não é que Deus não nos atende, é que nós precisamos vivenciar esses desafios para que, primeiramente, aparemos as arestas do passado e no presente, construamos o futuro com os hábitos do presente. Que o futuro nada mais é que a nossa construção no presente. Nada vai acontecer no futuro que não seja construção nossa, por bem ou por mal do nosso planeta, ou para os seres viventes aqui no planeta Terra. Que é o que, na maioria dos casos, pedimos a Deus, o que nós pedimos em pensamento para Deus, para o nosso Criador. Já vos tendes vingado de pedir a vossa melhoria moral? Todos nós sabemos o que é melhoria moral. Dissemos logo no início que nós temos duas asas da evolução espiritual, que é o intelecto, a expansão da consciência, e o lado moral, a construção da caridade, da fraternidade, o nosso melhorar-se como pessoas que amam todos os que estão ao nosso redor. É o lado moral. Será que nós pedimos a Deus para que nos dê força para que nós nos melhoremos moralmente falando, antes de materialmente falando? Então é importante que nós tenhamos esse raciocínio. Não, bem poucas vezes o tendes feito. Lógico que é um convite a cada um de nós. Não que nós não podemos pedir.
Mas o convite da missão é esse. Quando nós pedimos, e que isso vai te trazer de bom para mim, espírito imortal, ou para os que estejam ao meu redor? Quantas pessoas que jogam esses jogos Mega Sena e tantos outros com valores vultosos, o que realmente eles estão pensando? Ainda que digam que vão ajudar uma ou mais pessoas, mas uma única vez vai ficar só nisso? Quais são os seus projetos, colocando a palavra no plural? Então é isso que todos nós, seres humanos, em todo o planeta Terra, precisamos raciocinar se nós quisermos nos melhorar, como foi dito aqui no slide anterior. O que nós pedimos a Deus para com o nosso alicerce moral que todos nós precisamos construir? Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis vós mesmos com o ponto de partida dos males que vos queixais. E depois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Disse Cristo, é dando que se recebe. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Quantos de nós que não vemos diariamente pessoas em situações muitas vezes piores do que a nossa em relação ao campo da saúde, ao campo financeiro, ao campo dos bens materiais, ao campo do grupo familiar, muitos que inclusive têm as suas famílias rachadas por motivos fúteis, pensando só no campo do material do hoje, não pensando no que há de ser benéfico ou maléfico isso para mim na eternidade, quando tiver que voltar para o mundo espiritual e dar resposta à minha consciência do que eu fiz durante a minha última encarnação, que eu acabei de deixar. Corpo físico fica no caixão, perece como tantas vezes já pereceu, e eu volto para o mundo espiritual, mais vivo do que nunca, porque o espírito quer isso, que os espíritos estão mais vivos do que qualquer um de nós, aqui encarnados sem exceção, e aqui nós temos os atendimentos espirituais que acontecem semanalmente em nossa casa, em Unificação Cristã, mostrando que nós precisamos buscar esse passado, para que nos contentemos com o que nós temos, agradeçamos, louvemos, que é o que nós precisamos pedir nas nossas orações sinceras e não decoradas, e assim pensamos também alicerce para que eu consiga dar cabo ali diariamente da minha programação reencarnatória, que é o que eu me propus a fazer e a realizar junto com o meu grupo familiar, com as pessoas que estão ao meu redor, em qualquer lugar a qual eu esteja vivenciando e interagindo. Os espíritos hão dito sempre, abre aspas, a forma nada vale, o exterior, o pensamento é tudo. Nós precisamos pensar para depois concretizar, ou nós tomamos uma ação para depois pensarmos? Olha a importância do que nós formulamos no pensamento, porque o pensamento inclusive faz com que nós possamos pré-julgar ou não uma ou mais situações. Olha a importância do que é interior, pensamento, do espírito imortal. Então que possamos refinar o nosso pensamento para que tenhamos esses alicerces cada vez mais fortificados, alicerçados na certeza de dias melhores. Olhe, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. O bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem no coração. Então, esse parágrafo que nos está sendo trazido nesse slide está fora do entendimento que nós estamos enfrentando. Esse bate-papo fraterno inicialmente em nossa exposição, muito pelo contrário, está totalmente corroborado na certeza de que preocupemos com o nosso interior, do que nós levaremos para a nossa eternidade. Por que não, inclusive, já pensar o que eu vou fazer na próxima reencarnação no planeta Terra ou em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai, com as minhas ações no presente? Por que nós temos que voltar para o mundo espiritual para começar a pensar o que vai ser da minha vida na próxima vestimenta carnal ao qual eu precisaria ocupar, independente se demore décadas, alguns poucos séculos, isso não importa, mas esse tópico faz com que nós pensemos dessa forma, do que o interior seja primariamente trabalhado por nós, para que o exterior fique como algo secundário e não nos atrapalhe em nossos objetivos, e assim consigamos principalmente lapidar, alicerçar e refinar o que nos vale, que é o moral, em detrimento do material, que é
o meio que nós precisamos sobreviver em nossas vidas. Não tornemos como um fim único e absoluto de nós sermos felizes. Ah, se eu não angariar os bens materiais, os valores pecuniários que eu almejo em minha vida, em minha programação reencarnatória, eu não serei nem um pouco feliz. Não, não podemos pensar assim. Pensemos sim no campo moral, que é o que nós estamos sendo trazidos aqui a essa reflexão por meio dos materiais anteriores. Pesquisar a origem desses acessos de demência passageira que nos assemelham ao bruto, fazendo-nos perder o sangue frio e a razão. Pesquisar e, quase sempre, deparareis com um orgulho ferido. É importante que nós tenhamos também essa consciência quando aqui nesse material, nesse slide atual, vem nos convidar sobre essas possíveis demências, esses possíveis pensamentos que muitas vezes são errados, que não são nossos. Nós precisamos pensar assim: o que não é meu eu não posso postergar, tampouco ampliar ou destilar em prol do meio. E sim o que é meu. E o que pode não ser meu, será que é algo que está vindo do exterior, de uma ou mais pessoas? No caso, podem ser irmãos espirituais ou seres encarnados que querem me prejudicar de uma ou mais formas, ainda que eu não tenha aparentemente nada feito para ele, para que ele venha a tentar fazer algo de negativo para a minha pessoa. Vejamos a importância da nossa certeza irrefutável que o Espírito é eterno. Já reencarnamos outras vezes em vários outros corpos, em ambos os sexos, e tantas vezes ainda reencarnaremos para o futuro. E assim, com essa certeza, nós saberemos que sim, a partir do momento que eu ou ficar na inércia ou tentar me melhorar, outros vão tentar, entre aspas, puxar o meu tapete, vão fazer com que eu não consiga evoluir, mas não vão ter êxito, porque eu estou acompanhado dos amigos espirituais, do Criador Deus, de Jesus, de Maria de Nazaré, dos meus mentores, dos ensinamentos de Chico Xavier, do professor Rivaio, que nós conhecemos, pelo pseudônimo de Allan Kardec, do próprio Cristo, enfim, tantos estão nos ajudando. Então sempre nós estaremos, pelo menos até um determinado estágio evolutivo dos planetas, acompanhados de amigos espirituais do bem e outros do mal, que é nada mais é que a ignorância. O mal é a ausência de luz. Então, eles, como nós, terão também futuramente oportunidades de se reequilibrarem, de reverem os seus conceitos, pagarem o que eles fizeram de forma direta ou indireta, como nós estamos pagando atualmente em nossa encarnação, e assim progridam, como nós estamos procurando almejar, progredir em nossas vidas. Então, tomemos muito cuidado sempre quando esses pensamentos exteriores tomarem vulto em nossas mentes ou procurarem assomarem-se aos nossos pensamentos diários cotidianos e não o deixemos com os nossos bons pensamentos, os nossos bons atos, palavras e comportamentos para com todos que estejam ao nosso redor. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. E é um termo obsessor que nós não gostaríamos de colocá-lo nem para nós. Então, por exemplo, aqui os irmãos espirituais que passaram já estão aqui, obviamente, na dimensão espiritual, na quarta dimensão. Estão nos ouvindo, alguns vão aceitar, outros não, outros não estão nem aí. Mas, esse termo obsessor, mudemos, transformemos para ignorância, como também nós o fomos. E como que nós podemos fazer com que eles aceitem, por exemplo, os diálogos fraternos que nós aqui empreendemos de coração aberto para com esses queridos irmãos e irmãs que nem nós os conhecemos. Podem ser vínculos nossos individuais ou coletivo do pretérito das reencarnações anteriores. Como nós podemos auxiliá-los para que se modifiquem, se transformem pelos nossos bons atos? Porque eles pensarão e nos acompanharão no dia a dia. O fulano que eu estou tentando atrapalhar, ou fulana, ele só está fazendo bem, está se transformando. Ele vai acender e eu vou ficar para trás. Não, ele vai dizer, não quero ficar para trás. Quem é ele para passar na minha frente? Não, vai acontecer. Ele vai acontecer, vai dizer sim, eu estou errado, como esse ser um dia teve errado comigo. Mas ele está pagando os pecados dele, ele está na programação reencarnatória dele, ele está procurando se melhorar. Como eu agora quero, porque eu não quero ficar atrás dele. E não é questão de competência, e nem de concorrência, e nem de fazer com que um esteja mais à frente ou para trás, não. É questão de lógica, é questão de quanto energético que nós vamos construindo pelas
nossas ações. Porque palavras é fácil vir aqui na frente e tentar fazer com que nós transformemos uma ou mais pessoas, um ou mais irmãos espirituais, mas isso é pouco em vista do que é primordial, essencial e primário, que é a nossa ação, o nosso bem-agir da porta dessa casa ou de qualquer uma das casas cristãs, por o lado de fora, que é o nosso desafio existencial, mas que nós podemos, sem exceção, ou realizar de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, de preferência que ninguém nem fique sabendo das nossas boas ações, porque aí estaremos nutrindo a nossa alma eterna e universal, e dando aí ferramentas para que esses irmãos que aqui passam na casa precisando de um acolhimento fraterno, eles também venham se transformar. Milhares, bilhões, trilhões, quantos já não se transformaram ao longo dos séculos e milênios anteriores nesses trabalhos que acontecem não só nesse planeta, mas em qualquer outro planeta, em estágios de provas e expiações, até mesmo de regeneração inicial. Acontece, então sempre aconteceu, acontece e ainda acontecerá nas muitas moradas da casa do Pai. Em outros estágios evolutivos, no quarto, no quinto estágio, não mais são os mundos celestes ou divinos, felizes ou ditosos, aí não. Aí nós já estamos trilhando um caminho um pouquinho maior, no sentido de que já conseguimos nos desprender pelo amor que nós estamos empreendendo para com ele, e eles não mais têm acesso a nós. Mais uma ferramenta importante de que nós nos transformemos. Quanto mais nós nos melhorarmos e dermos chance para que eles se melhorem, mais nós alçaremos voos nesses degraus evolutivos que cabe a cada um de nós alçarmos nas muitas moradas da casa do Pai. Em O Livro dos Espíritos, citamos aqui, logo no início da nossa abertura, que a primeira obra de Allan Kardec, publicada, foi O Livro dos Espíritos, cerca de 1018 a 1019 perguntas e respostas, além das subperguntas e subrespostas que lá existem, a partir de 18 de abril de 1857. E dentro desse tema, desse bate-papo, resolvemos extrair a pergunta de número 479, que possa nos ajudar a ilustrar um pouquinho mais esse tema que estamos trabalhando, principalmente pelo meio da prece e de como orar. Onde Kardec faz a seguinte pergunta aos irmãos espirituais: a prece é o meio eficaz para a cura da obsessão? Então, quando nós estamos orando diariamente, será que nós estamos auxiliando esses irmãos que tentam nos atrapalhar semanalmente? É uma pergunta do professor Rivaio, falange do Espírito da Verdade, na época, no final do século XIX. Vamos ver a resposta dos Espíritos? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja, por mais fervorosa e sentida seja a nossa oração. O bem-agir, sim, vem ao encontro e soma-se à prece. Continuam os Espíritos. Deus assiste os que obram, os que agem, não os que se limitam apenas então somente a pedir, sem nada fazer em prol do meio que esteja interagindo. É, pois, indispensável que o obsediado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Porque esses irmãos em estado de ignorância, eles perceberão que a nova vestimenta, a nova carne e osso que cada um de nós estamos ocupando atualmente, não mais pertence às nossas atitudes do passado. Erramos, sim, com certeza absoluta, senão cá não estaríamos no mundo de provas e expiações finais, a qual nós estamos em um momento agudíssimo, com rumores de guerra, catástrofes geológicas, que sempre aconteceram, estão acontecendo e ainda serão necessárias que aconteça mais, dentre outras situações que nós acompanhamos no dia a dia. Então, dentro dessa certeza que eles vão adquirindo por meio dos nossos atendimentos, nossos, que eu digo, todas as casas espíritas que são empreendidos, eles farão essa conscienciação verdade. Esse irmão ou irmã antes fez isso, mas agora ele está com um novo corpo, com nova programação de ações que ele precisa cumprir para que ele se regenere comigo ou com mais irmãos espirituais, para que ele se regenere consigo mesmo. É importantíssimo que tenhamos essa certeza. Primeiro temos que estar bem conosco mesmo,
para depois sairmos da porta para fora de nossas casas para agir em prol do meio. Não que não consigamos, mas quanto mais estivermos equilibrados individualmente falando, mais aptos a estaremos a agir para com muito mais pessoas que estejam necessitando do que nós estamos adquirindo nos centros espíritas. Porque sim, toda semana nós estamos trazendo expositores para que tragam temas diversos do cristianismo, da codificação kardeciana, para esse auxílio na nossa expansão de atividades que todos nós estamos sendo convocados a realizar em nossas vidas. Voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau, a um espírito ignorante. Porque o mal é a ausência do quê? De luz. E começar a trilhar o caminho da luz, não mais terá ali o alicerce da ignorância que muitas vezes nós trazemos com a nomenclatura de mal. Então, são as nossas boas ações que farão com que nós transformemos esses queridos irmãos e irmãs, que nem nós sabemos se um dia nós somos transformados. Se nós recebemos esse auxílio, por que não agora o proporcionar a outros irmãos espirituais, independentemente de onde eles venham, de quais regiões do umbral eles estavam, ou em quais regiões eles estavam perambulando na psicosfera espiritual da Terra. Isso não importa ser secundário. O primário é sabermos que todos nós somos irmãos, desde o princípio inteligente no reino mineral até os reinos posteriores, chegando-se assim no reino nominal, que é o nosso reino. Allan Kardec salienta que, nos casos de obsessão grave, o obsediado, por exemplo, nós os encarnados, fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso, de uma carga energética pesada, que faz com que nós sintamos ali calafrios, às vezes dores de cabeça, dores nas partes do corpo, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Por exemplo, hoje nós estamos aqui recebendo um passe, como disse, e toda a casa espírita você começa a ser atendido, tratado desde quando entra de fora para dentro. Como isso ser tratado? Vem a palestra, a exposição, o pão material. Depois, nós recebemos o pão espiritual, que são as energias ectoplásmicas que todos os trabalhadores de centros espíritas possuem, que estão encarnados e dispõem aos que estejam ali para receber essa transfusão energética que são os assistidos. Então, nós recebemos essas reenergizações. Em algumas casas, no mesmo dia, realiza-se o atendimento de irmãos fraternos. Atendimentos fraternos, seja no campo do esclarecimento apenas e somente, ou em sessões complexas, sim. É o nosso caso, nós fazemos isso no mesmo dia. E aí, o que vai fazer com que nos dias posteriores nós não venhamos a dar guarida às energias que esses irmãos poderão tentar nos incutir para o nosso dia a dia, quando estivermos acordados. Serão os nossos bons pensamentos, será a nossa oração logo cedo, o pedido de proteção dos nossos mentores individuais, desde quando acordamos para com o nosso dia inteiro. A nossa oração sincera quando nós formos dormir, o corpo físico não, o espírito, as nossas boas ações, o nosso bem agir para com as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa paciência para com os nossos familiares, é um convite diário e não impossível, queridos irmãos e irmãs. É difícil para todos nós, sem exceção, mas, como eu disse anteriormente, todos nós pedimos e cá estamos aqui, tendo essa oportunidade de nos repararmos frente aos desafios do passado, trabalhando-os no presente. Sendo perispírito, vamos trazer agora uma passagem de A Gênese. É um livro que foi publicado em 1868 e é o quinto livro da codificação kardeciana. É o livro que fecha o Pentateuco kardeciano. E lá nós temos a seguinte informação. Sendo perispírito dos encarnados de natureza idêntica a dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade como uma esponja se embebe de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta
quando, por sua extensão e irradiação, o perispírito com eles se confunde, atuando esses fluidos sobre o perispírito, e este, a seu turno, reage sobre o organismo material, o corpo material, corpo carnal, com quem se acha em contato molecular. Importante que nós não nos esqueçamos também. Nós somos seres espirituais. Estamos encarnados no corpo de carne e osso. Mas, o que nos liga ao corpo material? Que nós chamamos de perispírito. É um corpo semimaterial, não tão denso como a carne e o osso que nós estamos ocupando quando estamos em estado de vigia, reencarnados. Mas, na sua densidade material, a ponto de trazer consigo e carregar conosco em toda a nossa encarnação os pontos positivos e negativos que nós fizemos em reencarnações pretéritas. Olha a importância de nós entendermos essa participação do perispírito que nos traz o convite aqui à Gênese para esse nosso lapidar, esse nosso refinamento de atitudes do nosso presente. Porque quanto mais nós estivermos nos transformando, nos empreendendo a reforma íntima, nós estaremos deixando esse perispírito mais tênue, mais leve, para nas próximas encarnações ele estar mais ainda receptivo de que nós estejamos vivenciando situações muito melhores em qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai a qual nós estejamos experienciando as nossas vidas reencarnatórias. Então, essa é a importância de nós estarmos em equilíbrio, corpo físico, em espírito e em perispírito, que é o elo que nos liga ao corpo físico, quando nós, espíritos eternos, estamos encarnados. E também a sua influência molecular nas possíveis doenças que nós podemos criar com maus pensamentos, com praguejares, com palavrões em formas desnecessárias que nós devemos evitar ao máximo de palavras que não nos agregam em nada e que podem ofender aos nossos semelhantes. Tudo isso pode impregnar-se ao nosso perispírito e transferir-se para as nossas moléculas do nosso corpo físico, da nossa carne. Então, que não façamos isso para as nossas vidas, para que não criemos problemas voluntários posteriores. Já chega o que nós temos na nossa programação reencarnatória. Não criemos outros mais, porque já é difícil o que nós estamos vivenciando. Quiçá criarmos outros mais que não nos é necessário, caso não queiramos ter dias piores em nossas vidas. E nós não teremos. Voltando ao Evangelho, para preservá-lo das enfermidades, o corpo físico, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma imortal. Pelo que necessário se torna que o obsediado ou encarnado, que está sofrendo a atuação do irmão em ignorância, trabalhe pela sua própria melhoria, trabalhe pela sua própria reforma íntima, que é o convite da nossa explanação de hoje, no nosso melhorar-se no dia a dia. O que as mais das vezes basta para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. Então significa que, se eu sou uma pessoa boa, e quando eu falo eu, logicamente todos nós, né, queridos irmãos e irmãs, se eu sou uma pessoa boa, digamos que eu me considere um ateu, nunca pisei numa religião, tampouco quero pisar em nenhuma, mas eu estou sendo uma pessoa boa, eu cumpro com as minhas obrigações, acordo cedo, faço a minha oração, ainda que eu acredite em algo que sobreexiste a mim e fora do planeta Terra ou não, isso não importa. Cumpra com minhas obrigações, trate bem os meus familiares, trate bem os meus vizinhos, todas as pessoas que vierem ao meu encontro, eu procure ajudar se condições para isso eu tenha, ainda que não venha pedir, mas que eu vá ao encontro das necessidades que todos nós as enxergamos em nosso dia a dia. Cumpro com minha obrigação no trabalho, vou estudar, volto para a minha casa, não tenho vícios, e os poucos que eu possa ter, eu estou trabalhando para perder eles. Isso da bebida, do cigarro e tantos outros mais, de falar mal dos outros, dos palavrões. Pergunto, então significa que se eu sou essa pessoa, esse ser humano integral, que é o que nossos mentores individuais esperam de nós, será que então, se um ou mais irmãos espirituais tentarem empreender para comigo uma ou mais obsessões para me derrubar, eles irão conseguir? Resposta, não. É isso que nas entrelinhas nós estamos lendo e depreendendo desses
slide. Ninguém há de ter acesso a nós, seja o Espírito na maior das trevas que ele se encontre no mundo espiritual, na maior das ignorâncias, se nós estivermos equilibrados psiquicamente, numa horizontal, não estejamos nem numa diagonal, nem numa vertical, que fique oscilando os nossos equilíbrios psíquicos. Então, o que é primário em nossas vidas? A reforma íntima ou nos vincularmos a uma opção dogmática religiosa, qualquer que seja, o slide está nos dizendo isso ou não, de forma intrínseca, não é isso que nós depreendemos? Então, melhoremos. Se nós conseguíssemos, desde 20 séculos atrás, fazer o que Cristo nos ensinou nos seus aproximados 33 anos de vida física e uma encarnação que Ele esteve conosco, nós precisaríamos de outras religiões que vieram a posteriori. Não, para que religião? Eu estou sendo cristão, o Cristo ensinou tudo o que eu preciso fazer, os apóstolos também ensinaram, então para que eu preciso de religião? Agora, se nós não conseguimos fazer o que ele nos ensinou, os apóstolos e outros baluartes e outros que nós não interagiam conosco, nós precisamos então sim de um alicerce religioso para que nós potencializemos com a vida de Cristo, em troca do seu Novo Testamento, e essa religião a qual eu venho a me vincular, sempre enxergando nessa religião o que ela pode fazer para transformar o meu ser e os seres que estão nela, independentemente da religião. Essa tem que ser a proposta de qualquer opção dogmática em prol dos que divulgam serem cristãos. É a transformação, é a reforma íntima, é a melhoria da psicosfera do nosso planeta Terra. Então, assim, vamos agradecendo a presença de cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui presentes fisicamente, como aos irmãos espirituais que estão aqui conosco também, na condição de assistirmos, todos, sem exceção, alunos da escola cristã novo, da terceira revelação que Allan Kardec trouxe, que o Cristo disse que rogaria ao Pai, que enviaria um Consolador a posteriori, e que veio na terceira revelação, já que a revelação do Cristo foi a segunda e a de Moisés a primeira, e que façamos com que esse alicerce, que o tema de hoje nos convidou, a prece, nossa reforma íntima para não darmos campo de acesso aos dito obsessores ou em ignorância, façam com que eles possam se transformar pela nossa atitude, pela nossa melhoria, para a nossa certeza de que eu serei o artífice com os demais seres integrantes do mundo na melhoria do planeta e tudo mais que venha em benefício dos seres que estejam fazendo por onde, em seu próprio benefício, beneficiando ao meio, voltando sempre a Jesus, dando o que se recebe, faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Que assim seja, graças a Deus. Vamos passar agora então aos irmãos e irmãs que estejam à vontade, quem fechar os seus olhos. Vamos passar para as vibrações das fichas dos irmãos que vão passar aqui pelas nossas vibrações, sejam irmãos encarnados, sejam desencarnados, sejam nossos parentes, sejam vizinhos, ou sejam pessoas conhecidas, ou até mesmo pessoas desconhecidas que nós queiramos ajudar por meio de um convite que nos foi pedido para que trouxéssemos o nome e todos os dados pessoais desses irmãos que estão nessas fichas. Na certeza, então, desse auxílio que esses enfermeiros e médicos aqui do Hospital Espiritual, vinculado à nossa casa, estão agora proporcionando, indo em cada um desses lares, fazendo toda a limpeza psíquica e energética nos dois campos da vida, ali tirando vírus, miasmas, formas, pensamentos, seus chips, caso tenha em alguma situação, em um ou mais moradores ou na psicosfera de algum móvel da materialidade, e que tudo de lá possa ser dissolvido, retirado, e que todos esses nomes das fichas possam ter dias melhores, na certeza de que, conforme foi aqui o tema de hoje, nós seremos e temos que ser os artífices de nossas melhorias, quando sempre recebemos esses atendimentos fraternos que esses irmãos das fichas aqui estão recebendo, como também nós estamos recebendo. Que assim seja, graças a Deus. Então, na nossa próxima etapa, estaremos agora podendo para o chamamento em paz. Vou pedir para que os irmãos possam continuar em vibração, em silêncio e pensando, principalmente fomentando em suas mentes o que vocês precisam aqui para que saiam sempre melhores e tenham dias melhores. Que assim seja, graças a Deus.